Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula e nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com porcentagem e um outro recursozinho para que possamos replicar fórmulas que nós aprendemos na aula passada. Eu vou ensinar junto aqui com a porcentagem. Então, para que trabalhamos com porcentagem dentro do Google Sheet é extremamente simples, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular quanto é 10% de 100, eu posso usar o Google Sheet ou uma célula qualquer com uma calculadora. Então, lembrando, toda fórmula começa com o igual, então eu vou digitar aqui na minha célula A1, vou digitar igual. Então, se eu quero saber 10% de 100, eu pego 100, multiplico por 10%. Então, quando eu escrevo dessa fórmula, 100 vezes 10%, ele me retorna 10. Tá? Que era a mesma coisa de eu multiplicar 10%, 100 vezes 0,1. Ok? Eu encontraria o mesmo resultado. Tá? Então, a multiplicação das porcentagens é extremamente simples. Tá bom? Então, basta a gente utilizar o valor da porcentagem de forma direta. Então, vamos aqui para a minha outra planilha, aula 3. Então vamos imaginar a seguinte situação agora. Eu tenho aqui uma planilhazinha com produtos, então banana, maçã, pera, uva, e tenho o meu preço de compra. Tá? Então R$ 3,50, tem alguns preços de compra aqui para os meus produtos. Tá bom? Como que eu posso então calcular o preço de venda? Eu poderia, no meu comércio, estabelecer que a minha margem de lucro é de 100%. Então, cada produto que eu compro, eu vendo ele com 100% de lucro. Como que eu calculo, então, por quanto eu vou vender a minha banana? Se nós estivéssemos fazendo uma operação matemática, né, se eu quero 100% de lucro num produto, ou 10%, 50%, eu vou fazer, então, a conta, né? Teria que ser R$ 3,50, né, mais 50%, 100% sobre o produto. Então, eu teria que fazer essa conta aqui, né? 3,50 vezes 100%, correto? Então, eu faria essa conta, que é a mesma coisa de multiplicar 3,50 vezes 1. Então, daria 3,50 mais 3,50, 7. Então, 100% de lucro daria 7. A fórmula para a conta de baixo aqui, então, vamos trocar isso aqui, em vez de 100%, vamos colocar 50%. Fazer uma conta um pouquinho menor. A conta aqui embaixo seria a mesma coisa, né? 4,35 mais... E eu teria que encontrar quanto é 50% de 4,35 e somar aos 4,35 para encontrar o meu preço de venda. Então, 4,35 mais 50%. Ora, como que eu vou fazer isso, então, de uma forma automática? Então, eu tenho que construir uma fórmula para resolver esse problema. Eu posso, então, escrever igual. Eu poderia escrever valores, 3,50 mais 3,50 vezes 50%. Tá? Dá certo? Dá certo, deu 5,25. Porém, e se eu alterar o meu preço do meu produto para R$ 4,00? Observe que ele manteve em 5,25. Por quê? Porque eu inseri valores de forma direta, né? Eu inseri constantes na minha fórmula. E isso a gente não pode fazer, porque senão não dá certo. Então eu tenho que usar sempre a célula como referência. Então eu vou apagar isso. Então eu vou escrever igual. Então eu vou pegar o meu preço de compra, 3,50, na célula B3, mais... Agora eu vou encontrar 50% de 3,50, mas não é necessariamente de 3,50. Eu quero 50% do valor que está em B3, que pode ser 3,50, depois pode ser 4, depois pode ser 5, pode ser outro valor. Então eu vou colocar de novo B3 e aí sim vou multiplicar por 50%. Tá? Então, isso daqui funciona bonitinho, deu 5,25 de novo. Eu poderia simplesmente agora replicar essa fórmula para os demais e daria certo. Olha lá, B5 mais B5 vezes 50%, B6 mais B6 vezes 50%, e veja, só muda as minhas linhas nas células referenciadas, tá? Quando eu repliquei essa fórmula. Agora vamos pensar, eu tenho uma lista de N produtos, por essa lista poderia ser extensa.
E eu posso, de repente, alterar a minha margem de lucro. Eu não quero mais que seja 50%, eu quero que seja 60%. Então eu vou ter que ficar vindo aqui, alterar o valor dentro da minha fórmula, replicar tudo de novo, conferir para ver se está certinho, né? Se não cometeu nenhum engano. Então, isso aqui é contraprodutivo. Lembra que eu disse? A gente tem que evitar valores constantes dentro das fórmulas. Mas eu tenho uma constante, eu vou ter essa constante de 50%, de 60%, 50%, que eventualmente eu vou ter que alterar. Qual é a maneira correta, então, que vocês podem utilizar? A gente poderia criar uma outra célula. Eu vou criar aqui em cima, vou chamar de margem de lucro. Opa. Margem de lucro. Eu vou falar que a minha margem de lucro, então, é de 50%. Vou escrever aqui, ó, 50%. Vamos formatar isso daqui como as demais. Vamos formatar isso daqui, vamos colocar as grades. Vamos colocar um plano de fundo. Vamos colocar em negrito. Legal. Margem de lucro. Beleza. E esse carinha aqui vamos centralizar. Legal. Perfeito. Então temos aqui a minha margem de lucro de 50%. Então na hora que eu for construir, eu vou apagar essas fórmulas de novo. Eu vou utilizar não mais os 50% como um valor fixo, mas eu vou utilizar os 50% agora como uma célula que tem esse valor. Então fica muito parecido. Então eu vou ficar, ó, B3, que é o valor que eu quero acrescer de 50%, mais, agora eu vou encontrar 50% de B3. Então eu pego B3 e multiplico por 50%. Só que ao invés de eu escrever 50% aqui, eu vou pegar a célula que tem o valor 50%, que é aquela lá de cima, que é a B1, e fecho parênteses. Então olha lá, 5,25. Se eventualmente agora eu aumentar a minha margem de lucro para 100%, observem que o preço de venda da banana saiu de R$ 3,50 para R$ 7,00, que é exatamente o dobro. Eu replicando essa fórmula, deu erro. Aí vem a pergunta, por que que deu erro? Tá? Lembra que eu disse que quando nós replicamos essas fórmulas, né, quando a gente arrasta ela tanto na vertical quanto na horizontal, as linhas ou as colunas sofrem alteração? Se vocês não lembram, consulte a última videoaula, assista de novo lá. Então, o que acontece com essa fórmula aqui quando eu arrastei ela para as linhas de baixo? Como eu repliquei ela na vertical para baixo, todas as linhas são acrescidas de uma unidade. Se eu arrastasse na vertical para cima, todas as linhas seriam decrescidas em uma unidade. Tá? Então o B3 virou B4, beleza? Então B3 virou B4, então ele veio para 4,35, até então ok. O B3 aqui virou B4 também, então ficou aqui em 4,35, mas olha o que acontece com o B1. O B1, que era 100%, vira B2. E olha onde está o B2. Vira preço de compra. Então, como que ficou essa fórmula para achar o preço da banana, aonde deu erro aqui, ó? Deu essa função de erro. O que que ele multiplicou? Ele pegou B4, 4,35, e multiplicou por preço de compra, que é uma palavra. Veja, isso não funciona. Então, o que que tem que acontecer? No caso desta fórmula, algumas células, ou pelo menos uma célula, não pode sofrer alteração. E isso acontece com muita frequência quando estamos trabalhando com planilhas eletrônicas. A célula que não pode sofrer alteração era essa daqui, ó, B1. Ela não pode se modificar. E o que que não pode modificar nessa célula? Não pode modificar a linha. Porque quando eu replico na vertical, o que muda é a linha, a coluna permanece inalterada. Então, para que a linha não se altere, nós vamos utilizar o sinal de cifrão. Então, quando eu coloco esse cifrão, eu digo que a linha não sofrerá alteração. Se eu colocar um cifrão em frente à coluna, significa que a coluna
também não sofrerá alteração. Nesse caso, como a replicação é apenas na vertical, não tem sentido eu colocar o cifrão na frente da coluna. A coluna não vai se alterar. Então eu vou colocar aqui novamente um cifrão somente na frente da linha. Calculei o valor, deu R$ 7,00, estão vendo? Então aqui eu calculei o preço da banana e agora sim eu vou replicar essa fórmula para as demais células. Pronto. Observe que agora deu certo. Vamos conferir como ficou a fórmula do preço da maçã? Então a fórmula do preço da maçã ficou aqui, olha, B4, 4,35, mais B4, 4,35, vezes B1, 100%. 4,35 vezes B1, nesse caso aqui, se nós pararmos, se nós editarmos aqui, nós vamos ver que B1 aqui é o valor de 1. Então, 4,35 vezes 1, 4,35. 4,35 mais 4,35, 8,70, temos o valor de 100% de lucro. Se eu colocar 0% de lucro, observem que o preço de venda vai ficar igual, exatamente igual, ao preço de compra. 100% de lucro é o dobro, e aqui vocês agora poderiam calcular 33,3% de lucro, por exemplo, né? 33,3%. Tá bom? Então ele calcula o preço. Opa, eu apaguei aqui a porcentagem. Nossa, agora virou bagunça. Pronto, 33,3%, agora acertei. Tá? Então, 33,3% e ele acertou aí os valores. Tá bom? Espero que tenham gostado. Boa aula e bons estudos.